Thunderbolts. Florence Pugh lidera um novo e desajustado grupo de heróis em filme que quebra o molde da Marvel por Catiúcia, Viana. Unir um grupo de pessoas desajustadas ou rejeitadas pela sociedade já é algo clássico do cinema. Desde Sete Homens e um Destino e os Goonies, incluindo até o Esquadrão Suicida da DC. A própria Marvel já investiu nessa ideia com Guardiões da Galáxia, ou os X-Men. Agora, o MCU aposta em Thunderbolts, que reúne alguns anti-heróis desse universo cinematográfico. Mas acredite quando digo que fui ao cinema pensando que ia ver uma coisa e ganhei outra bem inesperada. Qual é a história de Thunderbolts? O filme da Marvel é centrado no retorno de Helena Belova, Florence Pugh, que está sem motivações ou propósito, principalmente após a morte da irmã, Natasha Romanoff, Scarlett Johansson em Vingadores Ultimato. Atualmente, a ex-viúva negra trabalha em missões clandestinas para Valentina, Julia Louis-Dreyfus, que por sua vez está sendo investigada pelo governo por seus projetos ilegais. Dentre aqueles que estão preocupados com as ações dela está Bucky Barnes, Sebastian Stan, agora um congressista, até que Helena se encontra numa missão que a coloca frente a frente com John Walker, Wyatt Russell, Fantasma, Hannah John Kamen, treinadora Olga Kurilenko e o misterioso Bob, Lewis Pullman. Inicialmente inimigos, terão que se unir em um desajeitado grupo para sobreviver. Adicione ainda nesta história o pai de Helena, Alexei, David Harbour, que sonha em voltar aos tempos de glória do Guardião Vermelho e tem um relacionamento conturbado com a filha. E sim, antes que você pergunte, o asterisco tem uma razão na história. Mas não vamos revelar outros detalhes da trama por motivos de spoiler. Thunderbolts. Surpreende com um clima mais maduro e sombrio sobre ser humano. Teoricamente, Thunderbolts cumpre todos os requisitos da suposta fórmula Marvel. Tem grandes cenas de ação e momentos descontraídos, a maioria através do Guardião Vermelho. Porém, o grande trunfo é como o tom do filme se distancia dessa imagem colorida e animada que ficou associada ao estúdio, algo claro desde os famosos créditos iniciais. O que surpreende no filme de Jake Schreier, Treta, é a abordagem sobre traumas e saúde mental que se torna essencial para a jornada dos Thunderbolts. E se pararmos para pensar, não é algo inédito no gênero, já que alguns dos melhores projetos da Marvel também não tiveram medo de falar sobre esses tópicos. Basta lembrar WandaVision, ou Guardiões da Galáxia Volume 3, por exemplo. Neste novo longa, não é à toa que o principal vilão acaba se tornando o Vazio, algo que os fãs dos quadrinhos já conhecem, mas no universo cinematográfico expressa, com todas as letras, o que acontece quando você deixa os sentimentos negativos dominarem a sua mente. É uma analogia que pode se tornar bem clichê. Se eu ouvir, mais uma vez que o poder do amor ou da família salvou o dia, eu não respondo por mim. Mas aqui é uma ação literal sobre como ter uma comunidade de apoio pode salvar vidas. Afinal, sejamos sinceros, não ia ser na base da porrada que os Thunderbolts poderiam enfrentar uma ameaça tão imponente. Temos 3 super soldados, um deles com braço de metal, uma viúva negra habilidosa e uma mina com poderes de ultrapassar paredes. O roteiro de Eric Pearson, Viúva Negra, e Joanna Kahlo, o Urso, sabe que enfrentar o vazio existencial e literal que cobre a cidade de Nova York não vai depender apenas de uma surra. Florence Pugh e Lewis Pullman roubam a cena em Thunderbolts. Thunderbolts pode ser um grupo, mas ninguém esconde que a estrela do filme é Helena. A popularidade da personagem já tinha colocado a jovem viúva negra entre os favoritos da nova geração, e boa parte disso surge pelo talento de Florence Pugh, que entrega seu melhor trabalho com essa personagem neste filme. A atriz, indicada ao Oscar por Adoráveis Mulheres, expressa o sofrimento e a relutância de Helena, ao mesmo tempo que ela carrega um pouco de ternura e humanidade. Treinadora, então, vou nem comentar. Vocês vão entender o motivo. Thunderbolts. Veio de mansinho, mas vai abalar a Marvel para sempre. O bom de Thunderbolts é que ele consegue o mesmo feito daqueles considerados clássicos filmes da Marvel. É um filme com uma história própria, de início, meio e conclusão, apesar de ter personagens anteriormente apresentados, mas nos instantes finais apresenta algo que conecta esse multiverso gigantesco que o MCU construiu. Não estou exagerando quando eu digo que a cena final e a segunda cena pós-créditos alugaram um triplex na minha cabeça, pois justamente nos apresentam um vislumbre do que vem por aí, mas sem fazer todo o filme ser apenas uma introdução ao futuro. Tem uma história bacana e bem contada aqui, e de brinde se conecta com o final de Capitão América. Admirável mundo novo. E ganhamos um gostinho daquilo que veremos em Vingadores. Doomsday. Como os irmãos Russo vão conseguir lidar com tantos personagens no mesmo filme? Não faço ideia. Mas Thunderbolts
finalmente me deixou um pouco ansiosa para ver isso. Thunderbolts é um sopro de ar fresco numa franquia que encontra sinais de exaustão. Não reinventa a roda, mas a direciona para um caminho mais humano. Afinal, todos nós carregamos falhas e medos. Então, por que não seria o mesmo com nossos heróis? Lado o entretenimento e o universo compartilhado. Não, ele não revoluciona o gênero, mas talvez nem precise. O que faz é olhar para os heróis de uma forma mais honesta, não como símbolos de perfeição, mas como pessoas tentando sobreviver ao peso do mundo e ao caos dentro de si. E ao fazer isso, Thunderbolts encontra o que muitas superproduções esquecem: a alma da história.